Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe essa sexta-feira que está começando, dia 2 de fevereiro. Que Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Seja bem-vindo a mais esta manhã, onde nós oramos, lemos a palavra e oramos ao Senhor, buscamos o Senhor no primeiro horário da manhã, apresentamos as nossas vidas a Ele. Eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia no capítulo 21, verso de número 17 de Atos dos Apóstolos. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua graça, nós pedimos que o Senhor possa nos dar o entendimento e a compreensão que nós precisamos da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que ela possa encontrar no nosso coração uma boa terra nesta manhã, para produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos ler aqui então Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 17. Você sabe que meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo, você pode mandar mensagem para mim e nós respondemos a todos. E lá nós vimos que Paulo estava indo agora uma viagem de volta a Jerusalém. E no versículo 17, nessa nossa leitura sequencial que nós estamos fazendo todas as manhãs do livro de Atos dos Apóstolos, já vimos Mateus, Marcos, Lucas, João, já vimos algumas epístolas, já vimos Salmos, agora nós estamos já aqui caminhando para o final do livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo está retornando para Jerusalém. Ele já havia feito 3 viagens missionárias e, de certa forma, essa aqui era o começo da 4ª viagem missionária dele. Essa sua viagem missionária, não uma viagem planejada, mas uma viagem aonde ele seria levado para Roma, aonde já o Senhor havia dito que Paulo iria testemunhar a respeito de Jesus Cristo em Roma. Então, esse início dessa 4ª viagem missionária, ele é aprisionado, ele vai ser aprisionado em Jerusalém, vai ficar 2 anos depois de aprisionado em Jerusalém, na cidade de Cesareia, preso. Depois ele vai precisar, por causa das armadilhas e das ciladas que os judeus preparam para matá-lo, ele vai precisar apelar a César. Então, quando ele apela a César, ele é levado a partir desse momento sob custódia para Roma. Então, esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade das epístolas do Novo Testamento, é um homem cheio do Espírito Santo que pregava a palavra, e nós vemos aqui a vida dele. Prisões, né? Cárcere, vai sob custódia para Roma, onde talvez muitos nos dias de hoje iriam olhar para Paulo e iriam dizer assim: mas esse homem é um homem de Deus, está sendo preso, está sendo levado, ele agora está 2 anos lá preso em Cesareia, não pode sair de lá. Né? Será que era o Espírito Santo mesmo que falou com ele? Será que essa era a vontade de Deus? Amados, Paulo, ele chega no final da sua vida e nas epístolas que ele escreve, onde ele diz assim: todos me abandonaram. Apenas aí ele cita apenas alguns poucos discípulos de Jesus que ainda o acompanhavam, ainda o socorriam, como por exemplo João Marcos. Amém? Então, a vida de Paulo foi uma vida dedicada ao Senhor, onde, como ele bem diz, né, que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Então, esse era o apóstolo Paulo, esse era, né, eu acredito que para muitos que têm lido a palavra, que conhecem um pouco a palavra de Deus, né, tem em Paulo um exemplo de homem cristão, de fé, amém? De missionário, de alguém que ama as almas, que tem paixão pelas almas. E aqui nós vamos ver agora essa volta dele para Jerusalém. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, que é uma leitura, né, com alguns pontos que nós podemos trazer aqui para nós, e depois nós vamos orar. Diz assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram com ele. Veja, lembre-se que Tiago já havia sido morto, né? Tiago, irmão de João, aquele que é preso na ilha de Patmos e escreve o livro da Revelação, Apocalipse. Aquele Tiago já havia sido morto, então esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. Que você pode olhar lá em, se não vou lembrar, mas eu acho que é Mateus 13:55, onde fala o nome dos irmãos de Jesus. E ele se tornou aqui, nós vemos que Tiago, esse meio-irmão de Jesus, ele se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. E tendo os saudados, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério.
Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Então eles estavam felizes por ver quantos judeus creram e todos eram zelosos da lei. Veja, muitos daqueles que creram não abandonaram algumas tradições judaicas e nem Paulo os obrigou a abandonar, diferentemente daqueles que eram judaizantes, porque esses que eram zelosos da lei, diz aqui a palavra que eles creram que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Mas eles continuavam praticando aquelas tradições que eles haviam recebido, né, anteriormente, porém agora com o entendimento de que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Diferente dos judaizantes, que não aceitavam, que inclusive são eles que se levantam contra Paulo aqui, que nós já vamos ver. Então diz a palavra assim, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Veja, Paulo não ensinava isso. Paulo ensinava que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Não é pelas obras da lei, que é uma coisa diferente. Então Paulo não ensinava isso, era uma mentira, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Qual voto é esse? O voto de Nazireu. Então eles iriam fazer um voto agora, e ali é Paulo e esses 4 homens. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que são aquelas acusações que nós acabamos de ler. Então, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas tu também guardando a lei. Veja, esse guardar a lei tem que ter essa compreensão. Quando nós falamos em guardar a lei, é guardar todas as leis morais, esses princípios, e inclusive eles guardavam algumas tradições cerimoniais. Mas veja, eles entendiam que a salvação era somente por meio de Jesus Cristo, sabe? Então é diferente daqueles judaizantes que diziam assim, ó, não há salvação não há salvação em Jesus Cristo. Se você quer ser salvo, você tem que ser circuncidado. O filho homem tem que ser circuncidado ao 8º dia, ou aqueles que são os prosélitos que se convertem ao judaísmo têm que se circuncidar também, né? Não ao 8º dia, porque não tem como, né? Já nasceram faz tempo. Então, veja, aqui eles estão orientando Paulo a fazer este voto de Nazireu, desculpe, não Narizeu, né? Nazireu, de que ele continuava zeloso da lei, assim como nós também somos. Você já parou para pensar o que diz a lei? Não matarás. Nós somos zelosos. Não cobiçarás. Nós também não cobiçamos, é o que a palavra de Deus diz. Então veja, a salvação ela é só por meio de Jesus Cristo, mas aqueles princípios que nós vemos lá descrito no Antigo Testamento, eles continuam válidos hoje como princípios morais, a lei de Deus, não matar, não roubar, não mentir, amém? Etc. Nós podemos dando aqui alguns exemplos de alguns mandamentos, honrar pai e mãe, alguns princípios, então, zelosos da lei, né? Então, diz a palavra ainda, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Veja, enquanto os judeus que se converteram de fato ao cristianismo, eles tinham toda aquela herança da lei de Deus, então eles já tinham um conhecimento prévio desses princípios que deveriam ser praticados. Os gentios não. Então os gentios eles receberam assim, olha, vocês não precisam ser circuncidados, o que vocês precisam? Se abster das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. É isso que foi a orientação para os gentios. Os gentios não viviam debaixo da lei, somente os judeus. Já quanto aos judeus, eles continuavam vivendo a lei, porém, agora eles deveriam entender que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo e não era mais necessário, por exemplo, levar animais para serem sacrificados no templo, porque Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que tira todo o pecado do mundo.
Estou falando de uma maneira bem simples, né, por causa do nosso tempo, mas basicamente, né, nessas poucas palavras, é um resumo curto, mas era isso que a igreja ensinava. Ó, você é judeu? A salvação é por meio de Cristo. Você é gentil? A salvação é por meio de Cristo. Mas guarde, não faça isso, isso, isso. O judeu, em tese, já deveria saber que ele não deveria, né? Ele deveria se abster de coisas sacrificadas a ídolos, porque eles serviam a um único Deus. Eles já tinham na lei dizendo que eles deviam se abster de se alimentar de animais que foram sufocados, ou seja, não houve aquele escoamento do sangue, né, dele, e também das relações sexuais ilícitas. Então o judeu já tinha essa lei, já conhecia essa lei, os gentios não. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Né? Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo. Eles estavam acusando Paulo de ter levado Trófimo para dentro, que era um gentil, ter colocado ele dentro do templo, porque no templo haviam alertas, né, ou placas indicando que o gentil não poderia entrar em determinados lugares com a pena de execução. E eles estavam dizendo que Paulo havia introduzido Trófimo, que era um gentil, dentro do templo. E profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, que é exatamente o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzia no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Fechadas as portas para quê? Porque nesse tumulto, para que os gentios não entrassem, e nem mesmo os soldados romanos entrassem ali. Tá? Ainda que sempre havia um pelotão em alerta ali na Fortaleza Antônia, que era do lado do templo. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Esse ele estava ali, alojado na Fortaleza Antônia. Então estes, levando logo os soldados e centurião, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber, na verdade, a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. É o que eu digo, você vê Paulo aqui, ele foi espancado. Pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Sicários significa homens da adaga, que eles levavam adagas escondidas para matar os romanos, tá? E esse egípcio era um falso profeta que se levantou e ele levou, diz o historiador Joséfo, essa multidão com 30.000 homens, segundo Joséfo, até o Monte das Oliveiras, dizendo que de lá ele iria ordenar, esse falso profeta iria ordenar e os muros de Jerusalém iriam cair. Tá? Então eles esse centurião achava que era esse egípcio. Respondeu Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo e fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo, e o que ele disse, nós vamos ver amanhã. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos agora orar, vamos orar agora clamando a Deus pelas nossas vidas, pela nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã que está começando e nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas. Queremos, antes de tudo, Senhor, te dar toda a honra e toda a glória, porque não há Deus semelhante a ti, tu és o único e verdadeiro Deus. E nós nos prostramos e nos rendemos aos teus pés. Nós nos humilhamos, Senhor, diante de ti, reconhecendo que somos dependentes e precisamos do Senhor. Dependemos totalmente de ti, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós clamamos nesse dia, Senhor, pelas nossas vidas e pelas nossas famílias,
por aqueles que te apresentamos agora também em oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor cubra-nos com o sangue precioso de Jesus que nos guarda de todo mal. Também, Senhor, dá ordem aos teus anjos para nos proteger, anjos ministradores, anjos guerreiros. Vai à nossa frente, Senhor, desfaz toda armadilha, toda cilada, livra-nos de todo homem perverso, de todo homem mau, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas também. Abençoa os filhos, Pai, guarda-os, protege os filhos, os netos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as famílias, os casais, abençoa, Senhor, a esposa, o marido. Abençoa, Senhor, o teu povo com toda sorte de bênçãos. Abre os céus e derrama bênçãos sem medida sobre cada um que está aqui. Nós pedimos a Deus que o Senhor possa nos conduzir pelo teu caminho, porque nós não queremos nos desviar dele. Queremos, Senhor, ser fiéis à tua palavra. Pai, por isso nós pedimos a tua bênção, o teu favor, a presença do teu Espírito nas nossas vidas, nos dando o entendimento, a sabedoria, a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, pelo teu povo, pelo trabalho do teu povo, pelos negócios, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os faça prosperar em tudo aquilo que eles fizerem, aonde eles colocarem a sua mão, que todo o seu trabalho prospere e não seja estéril. Nós pedimos que o Senhor abençoe também, Pai, todo lugar aonde eles forem, Pai, abençoando em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós levantamos um clamor nesta manhã também, Senhor, para que o Senhor possa vir com os teus anjos, Pai, e nos proteger e nos guardar, ó Deus, de toda violência, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, coloca-nos no teu esconderijo, coloca-nos, Senhor, em nome de Jesus, guardados, Senhor, guardados debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus Cristo. E nós clamamos ao Senhor, olha para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, porque nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Creia que você está abençoado. Tome posse pela fé que você está abençoado. Não por causa da oração apenas, mas porque você tem andado na palavra do Senhor. O primeiro passo nosso é andar na palavra do Senhor. O segundo passo, então, é orar e pedir, e a palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar você que domingo, 19 horas, nós temos o culto com Santa Ceia. E você é o nosso convidado. Há uma mesa do Senhor preparada para você. E o teu nome está lá. Amém? O teu lugar está lá guardado, aguardando que você venha participar deste banquete em nome de Jesus. Amém? Domingo, 19 horas. Não esqueça também, por gentileza, de dar like, de compartilhar com as pessoas que você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Também não esqueça de verificar se você ainda é inscrito no canal, se você marcou o sininho para ser notificado cada vez que uma nova oração é colocada, ou o culto, ou mesmo os grupos de crescimento que nós temos na igreja. Amém? Que Deus te abençoe muito. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. Deus abençoe.